Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Pequeno Investidor. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubens. Iniciei os meus investimentos em fevereiro de 2018. Recentemente completamos aí 2 anos como investidores. E hoje nós estamos iniciando aqui o canal Pequeno Investidor com o objetivo de ajudar as pessoas que ainda não investem, seja por falta de conhecimento, seja por pensarem que quem tem pouco dinheiro não pode investir, como tem sido a tônica de muitos. Nós estamos iniciando este canal com o objetivo de dizer a você que tem pouco dinheiro, ou que ainda não tem uma reserva, ou que ainda não consegue fazer com que do seu ganho sobre um pouquinho, você também pode tornar-se um investidor. Quando nós iniciamos também, nós iniciamos com um pequeno percentual da nossa renda mensal, mas iniciamos. Também pensamos que é dessa forma que você deve iniciar nos seus investimentos. Se você ganha pouco, você precisa aprender a ter determinação para fazer com que uma parte desse pouco que você ganha, você reserve ele para fazer um investimento. Tá? É com esse objetivo que nós vamos iniciar aqui. Quando nós iniciamos os nossos investimentos, o objetivo era formar um patrimônio. Não tínhamos muito conhecimento, mas com o passar do tempo fomos estudando e aprendendo um pouco mais sobre os investimentos, e hoje nós temos uma mentalidade de formar uma carteira previdenciária. Neste canal vocês vão me ouvir muito falando sobre carteira previdenciária, porque penso que é dessa forma que deveríamos pensar quando nós começamos a pensar em investimentos. Formar uma carteira previdenciária, tendo em vista que no nosso país, há pouco tempo, os nossos governantes fizeram uma reforma da Previdência, porém nós pensamos que essa reforma ela não tem condições de se sustentar por muito tempo. Pensando nisso, nós então idealizamos formar uma carteira previdenciária para que no futuro nós tenhamos uma renda para que venhamos nos manter a nossa família, manter os nossos gastos, não venhamos cair, que a nossa qualidade de vida venha cair, mas que nós possamos também manter uma qualidade de vida razoável. É nesse sentido que nós pretendemos ajudar também as pessoas que ainda não investem, mas que pretendem investir, a dar os seus primeiros passos como investidor. E nesse primeiro vídeo nós vamos tratar exatamente deste assunto, como que você pode fazer para dar os seus primeiros passos como investidor. Então vamos lá. Acreditamos que o primeiro passo que você precisa dar para tornar-se um investidor é organizar o seu orçamento. Você precisa planilhar. Se você tem experiência com planilhas, você precisa planilhar as suas receitas, também os seus gastos, deduzindo assim das suas receitas os seus gastos e analisar se você tem condições de pegar uma pequena parte do seu orçamento para fazer um investimento. Se você perceber que não consegue ainda pegar um pequeno percentual da sua receita para fazer investimentos, aí você precisa se organizar para fazer com que você consiga ter uma pequena parte desse seu orçamento para investir. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é que nós não podemos esperar sobrar dinheiro para começar a investir. Muitas pessoas pensam dessa forma. Eu só vou começar a investir quando eu tiver condições de sobrar alguma coisa da minha renda para que eu possa investir. Esse pensamento, ele é um pensamento errado. Nós não podemos esperar sobrar dinheiro para começar a investir. O que nós precisamos ter é determinação em fazer sobrar. Não esperar sobrar, mas fazer sobrar alguma coisa, um pequeno percentual do nosso rendimento mensal para que possamos começar a investir. Para isso, nós precisamos ter muita atenção com as despesas de curto prazo.
aquelas pequenas despesas que muitas vezes nós achamos que não vai fazer diferença nenhuma no nosso orçamento, mas quando nós vamos acumulando essas pequenas receitas, isso dá um determinado montante do nosso orçamento que faz com que nós não tenhamos uma quantia para investirmos. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar para tornarmos um investidor é organizar o nosso orçamento. O segundo passo que nós entendemos que você precisa dar para tornar-se um investidor é traçar os seus objetivos. Nós precisamos traçar os objetivos que nós pretendemos alcançar para termos ali um panorama, uma visão de onde nós queremos chegar e assim começarmos a dar os nossos primeiros passos como investidores. Por exemplo, se você tem um objetivo de curto prazo, que aí nós podemos citar uma viagem, uma festa de formatura, seja sua, seja de um filho, e isso são objetivos de curto prazo que você pode trabalhar com o intuito de investir para alcançar esses objetivos de curto prazo. Porém, você também pode investir com objetivos de médio prazo. Tá? Esses objetivos de médio prazo nós poderíamos citar como, por exemplo, a troca de um carro, a reforma de uma casa, né? São objetivos que você levaria um pouco mais de tempo, talvez ali 1, 2, 3, até 5 anos nós entendemos como médio prazo. Okay? Mas também você poderia pensar em investir com um objetivo de longo prazo. E aí esse objetivo de longo prazo nós poderíamos citar como você conseguir a sua liberdade financeira, como você parar de trabalhar ou trabalhar apenas quando quiser, ou apenas naquilo que você gosta de fazer, e isso seria objetivo de longo prazo. Porque se nós somos pequenos investidores, temos pequenas quantias para investir, nós vamos precisar de um longo prazo para a gente chegar nesse patamar, a conseguir a nossa liberdade financeira, a trabalhar apenas quando quiser, ou apenas naquilo que nós gostamos. E para isso, nós criamos então uma carteira de previdência, uma carteira que nós chamamos de carteira previdenciária, que é com aquele objetivo de lá no futuro, quando nós pararmos de trabalhar, nós termos um rendimento que nos mantenha num patamar mais ou menos que nós temos hoje, nos mantenha com uma qualidade de vida ideal. Nós sabemos que uma pessoa, após os seus 60 anos, quando ele envelhece, aparecem muitas dificuldades na área da saúde, e então nós vamos precisar de alguém para nos auxiliar, nós vamos precisar de ter dinheiro para mantermos, por exemplo, um plano de saúde, nós vamos precisar de termos renda para comprarmos mais remédio, isso é claro e evidente, e é nesse sentido que nós precisamos pensar nesse objetivo de longo prazo. Ok? Então esse seria então o segundo passo para se tornar um investidor. O terceiro passo para se tornar um investidor seria conhecer os diferentes tipos de investimento, né? Sabemos que o mercado financeiro ele é bem amplo, existe muitos tipos de investimentos. E aí, para nós aprendermos a investir de forma que nos dê uma certa sustentabilidade, de forma que nos dê uma tranquilidade, é preciso conhecermos diferentes tipos de investimento. Você precisa entender, por exemplo, sobre a liquidez dos ativos. Tá? O que é um ativo líquido? Ativo líquido é aquele que você consegue se desfazer dele com facilidade, comprar e vender com facilidade. Isso é liquidez de um ativo. Você precisa entender sobre a rentabilidade de cada ativo, né? E aí, falando em rentabilidade, você vai ter que olhar o que é renda fixa, o que é renda variável, como é que funciona a rentabilidade de uma renda fixa, como é que funciona a rentabilidade de uma renda variável. Tá? Você precisa também entender sobre o prazo de cada aplicação, né? Se nós formos investir em uma renda fixa, por exemplo, um tesouro IPCA, um tesouro Selic, né? Ele tem um prazo de vencimento, e aí a gente precisa entender o prazo dessa aplicação. Quando nós investimos, por exemplo, na Bolsa de Valores, em ações, em fundos imobiliários, né? Qual é o prazo de validade, se tem um prazo de vencimento para essa aplicação, tá? Precisamos entender sobre a validade, o prazo de cada aplicação.
Outra coisa muito importante aqui nesse terceiro passo é você dedicar parte do seu tempo para conhecer as informações sobre o mercado. Entender sobre o mercado financeiro é muito importante para aquela pessoa que pretende se dedicar aos investimentos, que pretende pegar uma parte do seu rendimento e fazer aplicações pensando no seu futuro, pensando nos seus objetivos, como nós já falamos, né? Porque não adianta só você começar a investir, por exemplo, e sair seguindo dica de pessoas, né? O interessante é que você se dedique, tire uma pequena parte do seu tempo para você conhecer sobre o mercado financeiro, sobre as aplicações financeiras, para que você tenha autonomia para fazer os seus investimentos por conta própria. Um quarto passo que você poderia dar para se tornar um investidor seria descobrir qual é o seu perfil de investidor. Isso é muito importante quando você quer dar os primeiros passos para se tornar um investidor. Você precisa descobrir qual é o seu perfil. Seu perfil ele pode ser conservador, seu perfil ele pode ser moderado, mas o seu perfil ele pode ser arrojado. Tá? Quando no próximo passo nós vamos falar sobre a abertura de conta em uma instituição financeira, uma corretora, por exemplo, e aí quando a gente vai fazer a abertura dessa conta nessas corretoras, há ali uma pesquisa que vai determinar o seu perfil de investidor. Se você é um investidor conservador, se você é um investidor moderado ou se você é um investidor arrojado. Passando aí para o quinto passo, como nós já falamos, seria a abertura de uma conta em uma instituição financeira. Você já traçou seus objetivos, você já sabe qual é o seu perfil, agora você vai abrir ali uma conta em uma instituição financeira. Descubra qual é a melhor instituição financeira para você que está iniciando a abrir a sua conta, né? Nesse caso, nós indicamos uma corretora. O que é uma corretora de valores? É aquele local onde vai estar custodiados os seus ativos, né? Hoje nós temos muitas corretoras de valores e para quem está iniciando e para quem está iniciando com pequenos valores, como é o nosso caso aqui do canal Pequeno Investidor, existem corretoras que elas não vão cobrar de você nem custódia para manter os seus ativos lá custodiados, elas também não vão cobrar de você uma corretagem. Nós temos, por exemplo, não queremos indicar, não é o nosso intuito indicar nenhuma corretora, você deve ser livre para buscar conhecimento e ver qual é a corretora que mais se adequa ao seu perfil, mas hoje nós temos, por exemplo, o Banco Inter, que tem a sua própria corretora, a sua própria plataforma de negociação dos ativos. Temos também a corretora Clia, que é do grupo XP, eles também têm a sua plataforma, né, o seu próprio home broker, a sua própria plataforma de negociação de ativos e não pagamos nada por isso. Eu, por exemplo, tenho conta tanto no Banco Inter, que tem ali a sua plataforma, também tenho conta na corretora Clia, né? Não é nenhuma indicação, não estou ganhando nada por isso, eles não tenho nenhum contato com eles para ganhar nada por isso, mas são duas corretoras que nós utilizamos e que também não pagamos nem custódia e nem corretagem para fazermos as nossas aplicações através dessa corretora, né? Depois de aberto a sua conta em uma corretora, você pode ir ali no seu banco e fazer uma transferência para estas corretoras, né? O Banco Inter, por exemplo, ele facilita bem esse processo, porque a gente pode abrir ali o aplicativo do Banco Inter e gerar um boleto e ir no nosso próprio banco e pagar aquele boleto sem custo nenhum e o dinheiro já vai estar na nossa conta ali do Banco Inter, pronto para fazer as aplicações no próprio aplicativo do Banco Inter, tá? Feito isso, aí você vai escolher os seus ativos. Aí cabe fazer uma ressalta bem interessante aí no momento das escolhas dos ativos. Muitas pessoas têm ido pela cabeça dos outros, fazendo escolhas por indicações, muitas vezes isso tem quebrado a cara, porque nós, como investidores, nós não podemos seguir dicas de pessoas, né? Precisamos, na verdade, obter conhecimento, buscar conhecimento. Uma forma de fazer isso é através dos canais, né? Nas redes sociais, que nós estamos aqui tentando fazer ajudar os nossos amigos. Tá? Então você pode muito bem
estudar, buscar conhecimento, buscar conhecer o mercado financeiro, buscar conhecer os ativos, as mais variadas formas de se investir e assim você fazer a sua própria escolha dos seus ativos. Ok? Agora vamos para o terceiro passo. O sexto passo que nós precisamos dar aqui para nos tornarmos um investidor é traçar um plano de investimento. Tá? Feito tudo isso que nós já falamos, agora nós precisamos traçar um plano de investimento. Traçar aquele plano e seguir aquele plano. Não devemos fugir do nosso plano inicial. Claro, no decorrer do tempo, você vai adquirindo experiência e você vai moldando, por exemplo, a sua carteira. Formou-se ali uma carteira, e aí no decorrer do tempo você vai moldando, né, aquela carteira, melhorando ela na medida que você for aprendendo sobre o assunto. Tá? Então, com base nos objetivos que você já traçou lá atrás, agora você precisa traçar o seu plano de investimento. E aí, como nós já falamos ali, se o seu objetivo for de curto prazo, você vai ter que procurar aplicações que sejam líquidas, né? Aplicações que tenham uma liquidez imediata, por que não dizer um D+1, que é quando você consegue sacar os seus valores que estão investidos um dia depois que você solicitar, né? Se o seu objetivo é de curto prazo, né? A nossa ideia é que você procure aplicações que sejam aplicações líquidas, que no momento que você precisar está ali disponível para você sacar a sua quantia. Se o seu objetivo é de médio prazo, você vai precisar procurar aplicações líquidas, mas com um pouco mais de risco. Né? Essas aplicações que são líquidas e com um pouco mais de risco são aplicações que nós encontramos nessas corretoras que nós falamos aí, né, todas essas plataformas, elas têm esses tipos de investimento. E se o seu objetivo é um objetivo de longo prazo, que é o nosso objetivo aqui, é um objetivo de longo prazo, você então vai poder procurar aplicações com maior expectativa de rentabilidade. Muitas vezes, quando nós falamos em investimento, vem logo à mente das pessoas que o objetivo é ganhar dinheiro e ganhar dinheiro em um curto prazo. Mas quem quer se manter firme no mundo dos investimentos, quem quer construir um patrimônio, quem deseja construir uma carteira de previdência, não deva pensar dessa forma. Né? Procurar aplicações com maior expectativa de rentabilidade não quer dizer que você vai ter o interesse de ganhar dinheiro rápido, mas sim que você vai procurar ativos seguros que tenham uma expectativa de rentabilidade, mas que no longo prazo ele vai lhe dar uma certa segurança. É assim que nós finalizamos aqui o nosso conteúdo, este primeiro conteúdo aí. Nós queremos aqui agradecer a todos que acompanharam este vídeo. Se você gostou desse conteúdo e pretende nos acompanhar, nós pediremos aí que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ali para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Aperte ali no sininho também para que quando nós produzirmos outros conteúdos você seja avisado. Enfim, nós estamos aqui, somos pequenos investidores, queremos ajudar você também a dar os seus primeiros passos como investidor. Se você já iniciou também, não custa nada continuar nos acompanhando para que juntos nós possamos ir aprendendo e moldando os nossos investimentos e assim fazer com que outras pessoas também cheguem a este conhecimento e possam trilhar este caminho dos investimentos em uma formação de uma carteira previdenciária com os seus próprios passos. Muito obrigado a todos e bons investimentos.